Olá, boa noite a todos. Hoje ir-se-á abordar pontos de vista tão diferentes como aqueles que defendem as pessoas mais velhas, as pessoas que passaram pela fase do idealismo, em contraponto com as pessoas ainda jovens e que vivem o seu idealismo ou romantismo, consoante aquilo que pensam da vida. E para esse efeito, passo-vos a ler um pequeno trecho que é um diálogo entre duas personagens de uma obra, não importa aqui para o caso que obra é. Uma dessas personagens é um professor universitário já de idade avançada, bastante maduro, que já não vive de idealismos nem romantismos, e outra personagem é uma jovem estudante de filosofia que, essa sim, no auge do seu idealismo e do seu romantismo, vai contrapondo aquilo que diz o professor universitário. Passo a ler então este pequeno trecho. E o professor continuou: Vocês que estão na flor da idade, como se costuma dizer, e têm as vossas mentes povoadas de sonhos e ambições, já se deram conta de que o ser humano é o elemento mais dispensável do universo? Não só absolutamente dispensável, como até desnecessária a sua participação na vida. Isso é um discurso muito derrotista, professor. Não lhe parece? Questionou uma jovem estudante do curso de filosofia. O professor coçou a cabeça, já de si bastante rala, endireitou os seus óculos que lhe caíam pela cana do nariz e respondeu: Admito que seja derrotista, minha jovem, mas reflete a mais evidente assunção dos factos. Repare que o universo, criado ou não por uma entidade superior, consoante as crenças de cada um, é um sistema de grande complexidade, mas ao mesmo tempo de uma mecânica simples e harmoniosa. Como bem sabemos, através do magnífico contributo da ciência, o homem nem sempre existiu. Aliás, para os evolucionistas, o ser humano descende do macaco, o que deita por terra a fundamentação bíblica que atribui a origem do homem à criação em barro de um modelo correspondente ao ser humano, ao qual Deus terá insuflado vida. E eu pergunto, se me souberem responder, que falta faz o ser humano à nossa galáxia, ao universo, que é infinito? É que, sendo o homem o ser vivo mais inteligente e com capacidade de pensamento e de adaptação a diferentes realidades, é também aquele que mais depende da natureza. Qual a razão de tanta revolta contra o ser humano? Questionou Patrícia, a estudante de filosofia. Minha cara jovem, vocês ainda estão no começo da vossa vida adulta. Estão convencidos de que tudo se consegue esbater e superar, que é possível endireitar a sociedade, corrigir as atitudes erradas. No entanto, eu já cá ando há tempo suficiente para saber que tudo isto não passa de uma grande ilusão. Ou seja, nós temos um mundo fascinante à frente dos nossos olhos. Porém, vamos assistindo a tanta sofreguidão pelo dinheiro, a tanta traição entre os homens, a tanta exploração dos mais débeis, enfim, a enormes injustiças cometidas pelo ser humano, quer contra o seu semelhante, quer contra a natureza. Mas o mundo sem o homem não tem piada nenhuma. É como um filme preto e branco, afirmou Patrícia. Minha jovem, e você consegue ver alguma piada no mundo em que vive? Como assim, professor? Se você me definir qual o gozo ou a vantagem que o homem trouxe ao planeta Terra, até sou capaz de começar a convencer-me de que, afinal de contas, as minhas teorias talvez estejam erradas. Patrícia ficou algo embasbacada, mas ripostou de imediato. Então, professor, se não existissem seres humanos, nós não estávamos cá. Não havia amizade nem amor no mundo. Quem poderia reconhecer e exaltar a beleza do universo, senão o próprio ser humano? Fim de citação. Bom, este diálogo que põe a nu as diferenças de pensamento e as diferenças ideológicas
entre uma pessoa algo amargurada, e aqui representada na figura do professor universitário já de certa idade, em contraponto com uma jovem estudante de filosofia que, na sua juventude e com o idealismo à flor da pele e vendo a vida sob uma perspectiva romântica, vai repostando e vai retorquindo tudo aquilo que o professor diz de menos bom sobre o ser humano e que nós sabemos que corresponde a uma realidade. Sabemos bem que os seres humanos, infelizmente, cometem muitas atrocidades, cometem e, infelizmente, continuarão a cometer atrocidades uns contra os outros, ser humano contra ser humano contra a natureza, ser humano contra outros seres vivos. Mas se formos levar essa análise de uma forma radical, dizendo que o ser humano afinal de contas não presta e que não está aqui a fazer nada, isso é a mesma coisa que reconhecermos que houve aqui um erro, mas um erro grave, um erro de casting muito grave por parte de quem criou o universo. Isto é, como é que fará sentido colocar um ser vivo com uma capacidade intelectual fabulosa, com capacidades, como temos vindo a abordar ao longo destes episódios, com capacidades imateriais infinitas, como é possível colocar esse ser humano sem que haja um objetivo supremo, uma meta, algo que precisa de ser completamente testado para que se perceba que faz sentido a existência do ser humano nesta vida terrena. Mas não deixa de ser uma verdade que somos, todos nós, confrontados com tanta violência, com tanta injustiça, com tanta maldade, com tanto erro, que somos muitas vezes tentados, e muita gente até diz isso, que confia mais depressa num animal de estimação que tem em casa do que no próprio ser humano. E às vezes, para não dizer muitas vezes, até corresponderá à verdade. Se calhar temos mais afeto e somos melhor tratados por um animal de estimação que temos em casa, como um cão ou um gato, ou o que for, do que muitas vezes até por familiares nossos, que nos tratam com aspereza, com rudeza e até muitas vezes nos abandonam à nossa própria sorte. Mas isso não pode fazer com que nós, seres humanos, comecemos a pensar que somos absolutamente dispensáveis e que não faz qualquer sentido a nossa presença neste planeta Terra, nesta realidade terrena. Do meu ponto de vista, faz todo o sentido. Aliás, se não fosse o ser humano, com a sua capacidade intelectual, nem sequer havia termo de comparação. Porque não havia outro ser intelectualmente evoluído que pudesse comparar a sua própria existência com a existência dos demais seres vivos. Portanto, é fundamental a existência de um ser com a nossa capacidade de pensamento, através do qual esse ser se possa exprimir das mais diversas formas e errando muito, e nós bem sabemos que o ser humano erra, muitas vezes erra em demasia, mas também é com esses erros que se pode corrigir e se pode endireitar as coisas e se pode dar um rumo ao ser humano nesta vida mais adequado e do qual todos nos possamos orgulhar e dizer, felizmente, que há seres humanos e felizmente que há pessoas em quem podemos confiar e que nos merecem todo o respeito e toda a estima e todo o amor. Eu sou daqueles que dou total benefício de dúvida ao ser humano, sou daqueles que aposto completamente no ser humano, porque nem fazia sentido ser de outra forma. Se o ser humano é o ser mais completo que está à face da Terra, se é um ser criado à imagem e semelhança de Deus,
não faz sentido nenhum estarmos a tirar ilações negativas sobre aquilo que nos parece ser a conduta e o comportamento do ser humano. Bem sabemos que existem coisas muito más em todo o lado, feitas pelos mais diversos seres, nos mais variados contextos, mas também sabemos que existe, felizmente, muita gente boa, muita gente que luta para que outros se possam afirmar, muita gente que até dá a sua própria vida em prol de outras pessoas, e eu prefiro ver as coisas por essa perspectiva. Prefiro ver as coisas pelo prisma da confiança, pelo prisma da essencial necessidade que temos de que existam seres humanos, porque sem o ser humano, é verdade, como dizia esta personagem, que o ser humano é totalmente dispensável, lá com certeza que é, a natureza vai-se renovando, não precisa do ser humano para nada, absolutamente para nada. O contrário já não é verdade, o ser humano sim precisa da natureza, é a natureza que vai buscar tudo, mas sem o ser humano, penso que isto seria realmente um autêntico vazio, um autêntico deserto, não havia emoções, não havia sequer essa perspectiva de aprendermos com os erros e de evoluirmos no sentido de nos conhecermos profundamente e podermos almejar chegar um dia a termos o ser humano integral, aquele que é manifestamente imagem e semelhança de Deus. E termino o episódio de hoje desejando-vos a continuação de um resto de semana muito feliz e até à próxima, se Deus quiser. Boa tarde.